Hoje a gente está trazendo um conteúdo que é um conteúdo que deu um boom nos últimos tempos, que é a constelação sistêmica, a constelação familiar, também conhecida como constelação sistêmica, e mais recentemente está sendo chamada de a ciência de Hellinger, tá? Então a constelação ela teve realmente esse boom ultimamente. E o interessante é que existem diversas áreas que estão utilizando a constelação, que dá inclusive mais notoriedade à que ela já tem. Uma delas que eu considero realmente que deu um impulso muito grande é a área jurídica, a área pedagógica, até mesmo a área de saúde. Mas a área jurídica ela trouxe uma força muito especial por causa da liturgia, da rigidez que existe também dentro dessa formatação dos aspectos jurídicos, né, dos trâmites jurídicos, e ser considerada como uma redução ou uma ferramenta de redução de conflitos. Isso realmente foi uma coisa muito interessante. Isso trouxe a notoriedade, começou a aparecer em programas de grande circulação na televisão. Então, realmente foi um diferencial. Agora eu queria também trazer para vocês como a constelação familiar ela entrou na nossa caixa de ferramenta, na caixa de ferramenta do método Takai, da Universidade Aberta do Terapeuta. O nosso contato com a constelação, primeira vez que eu tive a experiência com a constelação foi em 2006, mais ou menos. E a forma com que foi conduzida aquela constelação, era bem diferente do que hoje a gente utiliza. Mas mesmo assim me chamou muita atenção. Eu acredito até que numa perspectiva dos seguidores, dos adeptos de Osho. E nessa constelação, o facilitador, não sei como é que ele conseguia fazer aquilo, mas ele colocava diversas pequenas constelações num grande salão e tratava ao mesmo tempo pelo menos umas 7 a 8 pessoas com situações diferentes, ou seja, eram microcampos que se abriam. E mesmo assim aquilo me chamou muita atenção, porque eu naquele momento fiquei representando uma pessoa que eu conhecia. Eu sabia mais ou menos quem era a pessoa e não tinha ideia dos conflitos familiares, e depois pude, em contato com a pessoa, até descumprindo uma das diretivas da constelação, que é a gente, depois que fecha o campo, não tocar mais no assunto. Mas na época eu não sabia de nada e eu procurei saber alguma coisa sobre a história da pessoa e bateu tudo com o que eu sentia. Num primeiro momento eu cheguei a pensar que aquilo era uma questão de mediunidade, só podia ser mediunidade, era uma percepção quase que espiritual, porque era tão extraordinário o nível de detalhe mas passou. 2006, quando foi, e aí ficou aquela coisa latente, ficou aquela vontade de conhecer mais, de me aprofundar, mas na época eu estava muito envolvido com o meu curso de fisioterapia, eu estava muito envolvido com a pós-graduação em acupuntura, muito envolvido com os cursos que nós já estávamos ministrando na UNAT, na área de acupuntura reflexa, começando também a introduzir a parte da alquimia, os conhecimentos da alquimia, e aquilo arrefeceu-se. Foi quando em 2008 o nosso amigo, colega, o César Valença, ele foi fazer, ele deve ser de uma das primeiras turmas de constelação daqui, que a Ana da Fonte trazia os professores da Alemanha para dar as formações aqui, né? E o César foi uma das primeiras turmas, era o César e Núbia. Nessa época eu trabalhava lá embaixo no espaço
onde a Núbia ela era a dona do espaço. Então ela proporcionou a gente algumas reuniões onde se faziam estudos de constelação. Esses estudos eram facilitados pelo César. E começamos a fazer algumas constelações e fazer um estudo paralelo. Isso foi uma coisa muito interessante. César gostava de aprender estudando. E a gente começou a se inteirar mais de como funcionavam as constelações. Isso foi muito interessante para a gente.